todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje conheceremos a história de um gênio, um homem apaixonado, perturbado, enigmático e que saiu da vida deixando muitos mistérios e muitos porquês. De antemão, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o meu canal. Assistam algum outro vídeo do canal, por favor, que também vai me ajudar muito e temos muitas histórias interessantes. Comentem muito e deem a opinião de vocês sobre as histórias. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Mais demoras então, vamos entrar na máquina do tempo e viajar para o ano de 1888. Que nós tivemos aquele vídeo extra aqui no canal, trazendo histórias reais de amor, porque era Dia dos Namorados, aí no Brasil. Nós conhecemos a história de um personagem e como exatamente hoje, 13 de junho, mais precisamente em 13 de junho de 1888, ele nasceu. Eu resolvi, então, trazer a história dele para nós conhecermos mais a fundo, que é Fernando Pessoa. Há exatamente 134 anos atrás, nascia Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentarista político português. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português. Então vamos conhecer um pouquinho mais a fundo da sua vida. Junho de 1888, mais precisamente às 15h20 da tarde, nascia Fernando Pessoa. O parto ocorreu no 4º andar do Largo de São Carlos, exatamente em frente à Ópera de Lisboa, um teatro muito famoso da época. O pai dele era Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa. Era funcionário público do Ministério da Justiça e crítico musical do Diário de Notícias. A mãe, Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, era natural dos Açores, propriamente da Ilha Terceira. Quem não sabe, os Açores, ilha aqui mais distante de Portugal, mas pertence a Portugal, assim como é a Ilha da Madeira. Tá? Só para situar o pessoal que tá aí no Brasil e não conhece muito. Então, assim, os Açores é uma região aqui lindíssima, muito famosa pelo leite, pela manteiga, pelos queijos, e é um pouco inóspito. A chegar lá somente de avião, assim como na Madeira, somente de avião. A gente que tá aqui no continente só consegue chegar lá de avião. Então, a mãe dele era de lá, dos Açores. Viviam com eles a avó Dionísia, que era doente mental, e as duas criadas, Joana e Emília. Sua infância e adolescência foi marcada por fatos que influenciaram posteriormente. Às 5h da manhã de 13 de julho de 1893, o seu pai morreu, com 43 anos, vítima de tuberculose. A morte foi anunciada no Diário de Notícia do dia. Fernando tinha apenas 5 anos. O irmão, Jorge, faleceu no ano seguinte. Não havia completado ainda nenhum ano de vida quando faleceu esse irmão dele.
em 2 de janeiro de 1894. A mãe se vê numa situação muito difícil. Começa a leiloar parte da mobília e muda-se para uma casa mais modesta, o terceiro andar do número 104 da Rua de São Marçal. Nesse período, vai surgir algo que o Fernando Pessoa vai fazer muito em vida, o seu primeiro heterônimo, ou seja, ele escrevia com outros nomes. Esse primeiro era Chevalier de Paz. Nesse mesmo ano, ele escreve um poema que se chamava A Minha Querida Mamã. Em outubro de 1894, o comandante João Miguel Rosa apaixona-se por Maria Madalena ao vê-la passar dentro de um americano, numa rua de Lisboa. Ainda chega a comentar com um amigo: "Vês aquela loira? Se não quiser, não me caso com ela." Em breve, ele lhe fazia a corte e se tornaram noivos. Helena era mãe do Fernando Pessoa. O noivo, ele era um cônsul português em Durban, na África do Sul. Então, eles se casam por procuração a 30 de dezembro de 1895, na igreja de São Mamed, em Lisboa. Então, a 20 de janeiro de 1896, mãe e filho, acompanhados por um tio, o Manuel Gualdino da Cunha, partem rumo à Madeira e em 31 embarcam para Durban. Lá, Fernando Pessoa vai fazer a escola primária na Escola de Freiras Irlandesas da West Street, onde faz a primeira comunhão. Em 2 anos, ele estuda o equivalente a 4. Em 1899, ele entra no Liceu de Durban, onde ele vai ficar por 3 anos e será um dos primeiros alunos da turma. No mesmo ano, ele cria um outro pseudônimo, Alexander Sirk, através do qual ele manda cartas para ele mesmo. No ano de 1901, ele é aprovado com distinção no primeiro exame Cape School High e escreve os primeiros poemas em inglês. No mesmo período, morre a sua irmã Madalena Henriqueta, de 2 anos. Em 1901, ele parte com a família para Portugal para um ano de férias. No navio em que eles viajavam, também vinha junto o corpo da irmã. Em Lisboa, ele vai morar com a família em Pedrouços e depois na Avenida de Dom Carlos. Na capital portuguesa, nasce João Maria, 4º filho do 2º casamento da mãe de Pessoa. Eles viajam então para a Ilha Terceira, nos Açores, onde vive a família da mãe dele. Pedir então ali a atenção da mãe com os filhos do casamento, com o padrasto. O Fernando Pessoa, ele vai acabar se tornando isolado, mais calado, e isso lhe proporciona muitos momentos de reflexão. Como ele recebeu uma educação britânica e ele aprendeu muito bem o inglês, os primeiros textos de Fernando Pessoa foram em inglês. E ele continua lendo e mantendo contato com a literatura inglesa através de autores como Shakespeare, Edgar Allan Poe, John Milton, Lord Byron, John Keats e por aí em diante. O inglês teve um destaque muito grande na sua vida, porque ele vai trabalhar com o idioma mais tarde, quando ele se torna correspondente comercial em Lisboa. Além de utilizar o inglês em alguns dos seus textos e traduzir trabalhos de poetas ingleses. Fernando Pessoa vai continuar em Lisboa e a sua família, a mãe, o padrasto, os irmãos e as criadas vão voltar para Durban. Voltar sozinho para a África algum tempo depois para estudar na Durban Commercial School. Então, ali, disciplinas humanísticas para entrar na universidade. Nesse período, escreve contos em inglês com um pseudônimo de David Merrick. Em 1903,
entra para a Universidade do Cabo de Boa Esperança. Tira a melhor nota entre os 899 candidatos. E aprofunda sua cultura lendo clássicos ingleses e latinos. Escreve poesia e prosa. Nesse tempo, nasce a sua irmã Maria Clara. Por fim, ele encerra os seus estudos na África do Sul e tem ali uma boa classificação. Deixa então a família lá em Durban e regressa definitivamente para Portugal, para Lisboa, sozinho em 1905. Passa a viver com a avó Dionísia e as duas tias na Rua da Bela Vista, número 17. A mãe e o padrasto regressam também a Lisboa durante um período de férias de 1 ano em que Fernando Pessoa volta a morar com eles. Continua produzindo seus poemas em inglês e em 1906 matricula-se no curso superior de letras da Universidade de Lisboa. Mas ele abandona, viu? Nem completa o primeiro ano. Nessa época, ele entra em contato com importantes escritores e jornalistas portugueses. Em agosto de 1907, morre a sua avó Dionísia, deixando-lhe uma pequena herança, com a qual ele monta uma pequena tipografia, que seria uma gráfica, uma pequena gráfica, na Rua da Conceição da Glória, número 38, sob o nome de Empresa Ibis, que rapidamente vai à falência. A partir de 1908, aluga o seu primeiro quarto no Largo do Carmo, número 18, e dedica-se à tradução de correspondência comercial, uma ocupação a que poderíamos dar o nome de correspondente estrangeiro. Nessa atividade, ele vai trabalhar a vida toda, tendo uma modesta vida pública. Fernando Pessoa, ele teve ali muitos pseudônimos. Ele foi vários poetas ao mesmo tempo porque ele escrevia com outros nomes, tendo sido plural, como ele mesmo se definiu. Ele criou personalidades próprias para os vários poetas com o qual ele escreveu. Ele criava de um poeta, ele criava uma história de vida para aquele nome também, como se fosse realmente uma pessoa. Portanto, há muito mais de Fernando Pessoa por aí do que podemos imaginar. Mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco do seu talento em vida. Em 19, Fernando conhece então a Ofélia, que foi a história que nós vimos ontem no Dia dos Namorados, né? Se você não viu o vídeo, volte lá para ver, para conhecer. Conhecida como a que foi a única namorada de Fernando Pessoa, eu acredito também que o único amor da vida dele. Eles não se casaram, aliás, Fernando Pessoa não se casou, não teve filhos. Eles namoram, por algum motivo, resolvem se separar. Depois eles voltam a namorar, namoram por 1 ano e novamente se separam, não se casam, mas eu acredito que tinha muito a ver com a inquietação da alma desse gênio, que, como eu falei, todos os gênios são estranhos. E eu acredito que tenha muito a ver com isso, porque ele amava muito Ofélia, ela conhecida como sua única namorada, seu único amor, e realmente ele não se casou, não teve filhos, o que é uma pena, porque não deixou, descendência. E Ofélia, ela se casou depois que Fernando já havia falecido, não teve filhos, mas teve um marido, e ela morreu bem idosa, com mais de 90 anos. E aqui em Portugal existem assim muitas entrevistas e com a família dela, porém também com a família do marido dela, quando o corpo dela foi transferido para junto do de Fernando Pessoa, inclusive a família do marido falou que ela tinha que estar mesmo perto dele no descanso eterno, porque Ofélia falava de Fernando Pessoa até os últimos dias da vida, inclusive com o marido. Então ela nunca deixou de amá-lo, de gostar dele.
e foi uma pena que eles não puderam realmente viver esse amor, deixar uma descendência. É realmente uma pena. Fernando Pessoa, ele vai ficar doente, muito jovem, e no dia 29 de novembro de 1935, no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa, com diagnóstico de cólica hepática causada por um cálculo biliar associado à cirrose hepática, ele dá entrada, então. Esse diagnóstico hoje é contestado por estudos médicos, mas sabe sim que Fernando Pessoa fazia sim um consumo excessivo de álcool ao longo de sua vida. Um desses estudos médicos, o Fernando Pessoa não revelava alguns dos sintomas mais típicos da cirrose hepática e acreditam que ele foi vítima de uma pancreatite ou obstrução intestinal. Morreu nesse hospital, na freguesia de Santa Catarina, em Lisboa, no dia 30 de novembro de 1935, às 20 horas, com 47 anos. Apenas em 1985 foi averbado no registro de óbito o local correto da morte do poeta. No dia anterior à sua morte, ele escreveu sua última frase: "Não sei o que o amanhã trará". O funeral realizou-se a 2 de dezembro de 1935, no cemitério dos Prazeres. Se dizer que a vida de Fernando Pessoa, desse poeta ímpar, foi dedicada a criar, e que de tanto criar, criou outras vidas através dos seus pseudônimos, o que foi a sua principal característica e motivo de interesse pela sua pessoa, aparentemente muito pacata. Alguns críticos questionam se Pessoa realmente teria transparecido o seu verdadeiro eu ou se tudo não teria passado de um produto entre tantos da sua vasta criação. Fernando Pessoa foi o enigma em pessoa. Me perdoem o trocadilho. Escreveu sempre, desde o primeiro poema aos 7 anos, que era o Querida Mamã, até o leito da morte, que foi a última frase, o que será do amanhã. Fernando Pessoa é muito importante aqui para Portugal, sobretudo ali para Lisboa. Inclusive lá tem uma estátua, né, de Fernando Pessoa sentada numa mesa, né, de um café. E é muito famosa essa estátua. A maioria dos turistas vão até lá tirar fotos com essa estátua, e vocês já devem ter visto passando aí, né? Que eu deixei algumas fotos para vocês. Então, Fernando Pessoa é esse homem incrível. Eu tenho certeza que todos já leram uma poesia dele, ou já ouviram, ou já declamaram. E leiam, gente. Legado que esses gênios nos deixaram. E eu quero terminar o vídeo aqui, se vocês me permitem, lendo o que para mim é o que eu acho mais belo já há muitos anos de Fernando Pessoa, que é intitulado A Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi feito de todo o meu coração. Se vocês gostaram, por favor, deixem um likezinho, deixem o seu comentário. Se quiserem deixar um poema de Fernando Pessoa ou de autoria própria, aí nos comentários, eu ficarei muito feliz. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!